Graça e paz, povo de Deus. Nossa última meditação, hoje, sexta-feira, dia 29, a respeito do livro de João, no capítulo 21, hoje o verso 18 a 22. Na verdade, te digo que quando era mais moço, se vestia a si mesmo e andava por onde queria. Mas quando for velho, outro te vestirá, pegará na sua mão e te levará para onde não queiras. E disse isso com o significado com que morte haveria ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que nascia e encostava em seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro, ele estava se referindo a João, vendo Pedro a este, João, né, o escritor desse livro, disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? E disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Meu tema é esse. Que importa a ti? Segue-me tu. Isso é interessante porque Pedrão, ele tinha alguns problemas de foco. Pedrão, ele tinha problema de focar nas coisas. Ele ouvia algo, mas ele terminava fazendo outra coisa. Ele tinha dificuldade em focar os seus olhos naquilo que é o certo, naquilo que é o correto. Por exemplo, quando você vê ele pedindo a Jesus para andar sobre as águas, Jesus andando sobre as águas, ele disse, Senhor, se é tu mesmo, me manda aí, é contigo. Jesus disse, vem. Ele foi. E o texto diz que ele começou a sentir o vento. E vendo o vento agitando ali as águas, ele começou a tirar o foco de Jesus e olhar para o impossível que estava acontecendo. Ele andando sobre as águas. E o texto diz que ele começou a afundar. Ele tirou o foco de Jesus e focou no impossível, no vento. Andar sobre as águas. E começou a afundar. Você vê que quando Jesus disse, você vai me trair 3 vezes. E na terceira vez, o texto diz que quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus e Jesus olhou para Pedro. E naquele momento ele se arrependeu. Ele chorou amargamente. Ou seja, Pedro, ele está seguindo Jesus, mas se perdendo Jesus no meio da multidão. Ele não está focado em Jesus. Ao mesmo tempo que ele está olhando para Jesus, ele está olhando para a criada, ele está olhando para o soldado, ele está olhando para muitas coisas. Ele perde o foco. Ele tira o foco de Jesus. E Jesus, no finalzinho ali, quando o galo canta, olha para ele e diz, ei, Pedro, você ainda está me vendo aqui, Pedrão? E aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Jesus diz para ele, segue-me, e ele começa a seguir, mas daqui a pouco ele para aí, olha para João. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes, Jesus vira para ele aqui e diz, na verdade, te digo que quando tu era mais moço, você fazia o que você queria. Mas quando tu for velho, alguém vai te vestir, alguém vai te pegar pela sua mão e vai te conduzir para onde você não queira ir. O que o Senhor está dizendo aqui para ele é o seguinte, Pedrão, olha só, existe uma fase da sua vida em que você faz o que você quer. Você veste a roupa que você quer, você vai para onde você quer, a vontade é sua, o querer é seu, você faz o que você quiser. Mas, Pedrão, vai chegar um momento em que você vai amadurecer, que você vai crescer, que você vai entender que o chamado requer renúncia, que o chamado requer entrega, que o chamado, nem a roupa que você veste, depende de você. Você passará a ser guiado pelo Espírito Santo, é Ele que vai te conduzir, pegar na sua mão e te levar daqui para lá e para lá e para cá. E é interessante que o texto diz, e Jesus disse isso a respeito de como ele haveria de morrer e glorificar a Deus. Eu acho interessante que aqui literalmente está falando sobre a morte dele. Ele foi morto numa cruz de cabeça para baixo, porque ele diz, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Mas o que eu acho lindo aqui é quando o Senhor pega pela nossa mão, quando o Espírito Santo pega pela nossa mão, quando ele nos veste com veste de salvação, com veste santa, veste cristã. Eu acho lindo quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos tira da meninice, da imaturidade e nos amadurece espiritualmente. Quando o Espírito Santo vem, ele mata o nosso eu, ele mata a nossa vontade, porque agora você é guiado por ele, é direcionado por ele. E essa morte para o eu, para a carne, para o mundo, essa morte glorifica a Deus. Deus é glorificado na sua morte. Não estou falando da morte física, eu estou falando da morte para o mundo, para o eu, para o pecado. Quanto mais você morre, mais Deus é glorificado, mais Deus pode te direcionar, mais Deus pode te vestir, te revestir do poder de Deus. Compreende? Mas o problema de muitos é que nesse momento, já vestido, direcionado por Deus, maduro na fé, começa a ouvir a voz de Jesus dizendo, segue-me.
Jesus disse para ele, segue-me. Mas o texto diz, e voltando-se Pedro viu a João, aquele que estava lá na ceia. Voltando-se viu a João e disse, Senhor, e a respeito deste, o que será, o que há de acontecer com ele? Talvez ele está curioso, dizendo, o senhor falou como que eu vou morrer, mas eu estou querendo saber, como é que vai ser a morte de João? Ele está curioso, ou talvez está dizendo, Senhor, eu vou sofrer tanto, né? Porque eu vou sofrer tanto, nossa, mas tu tá me falando como é que eu vou morrer, eu vou ser conduzido, eu vou para um lugar que eu não queira ir, ou seja, eu não quero ir, mas eu vou terminar indo. Senhor, vou sofrer muito. O que está acontecendo aqui é que João está fazendo uma comparação entre ele, Pedro está fazendo uma comparação entre ele e João. E nessa comparação é que muitas vezes nós nos perdemos, porque nós começamos a seguir Jesus, mas de repente a gente perde o foco. A gente perde o foco, para de olhar para Jesus e começa a olhar para a circunstância, para o vento, para a tempestade. A gente começa a olhar para tantas coisas, menos para Jesus. Aí agora o pior de tudo é quando você começa a olhar para o outro. E um olhar de comparação. Talvez eu sou melhor do que ele, talvez eu prego melhor do que ele, eu ensino melhor do que ele, eu falo melhor do que ele. Talvez você faz comparação achando ser o melhor, ou pode ser o contrário. Ele é melhor do que eu, ele faz melhor do que eu, ele é mais capacitado do que eu. Ele é mais íntimo do Senhor, está encostado no seu peito, e eu sou alguém que segue distante. Ele é mais próximo, ele tem mais intimidade. A gente começa a fazer comparação porque... Por que você faz comparação? O Senhor está dizendo, olha para ele, segue-me. Olha, eu já estou na sua frente, eu estou indo, segue-me. Porque quando você tira o foco de Jesus, você para e começa a olhar para trás. O texto diz, Pedro parou e olhou para trás. Jesus disse, segue-me, e ele está parado e olhando para trás. Quando você tira o foco de Jesus e começa a focar em outras coisas qualquer, você se paralisa. Você, seu chamado, seu ministério, o que Deus tem na sua vida. Jesus vai e você vai ficando para trás. Quando você começa a olhar para outras pessoas e fazer comparação, você trava o seu ministério, você trava o seu chamado. Jesus, então, hoje está te dizendo para nós finalizarmos, não se compare com ninguém. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua capacidade, e Deus respeita. Um produz 30, outro produz 60, outro produz 100. O importante é produzir. O importante é seguir Jesus. O importante é estar focado no autor e consumador da nossa fé, Jesus. O importante é continuar a caminhada, não é parar. O importante é continuar a caminhada cingido, vestido com as vestes de salvação. As vestes, que o texto diz, outro te cingirá, ou seja, vai colocar sobre você uma roupa. Então, em nome de Jesus, pare de ficar focando no outro. Não perca o foco de Cristo. Olhe para Cristo, segue a Cristo. E Jesus virou para ele e disse bem assim, o que importa a você não é da sua conta. Muitos crentes que eu vi isso, cara. Muitos crentes que eu vi isso. Tira o foco de Jesus e começa a ficar prestando atenção na vida dos outros. E não só presta atenção, mas fica curioso, querendo saber o que está acontecendo, o que aconteceu, mas não no sentido de ajudar, é no sentido de curiosidade, é no sentido de fofocar, de espalhar, é no sentido do lado negativo. Esse olhar aqui não é só uma comparação, é aquela história. Tem pessoa que se mete na vida dos outros? Que se mete aonde não é chamado? Vou ter que parar aqui. Se eu abrir a língua aqui, eu vou aprofundar nesse negócio aqui. Já está 10 minutos. Hoje é sexta-feira, vai um pouquinho a mais, é o último vídeo. Mas pelo amor de Deus, o que importa é você, a vida dos outros. Se preocupe com a sua vida. Se mete na sua vida. Se preocupe com o seu chamado, com a sua caminhada, com o seu foco em Jesus. Deixe a vida dos outros em paz, pelo amor de Deus. O que importa a ti? Segue-me tu. Terminamos nossa última chamada de meditação nesse capítulo. Deus abençoe sua vida. Tenha uma vida abençoada. Segue Jesus. Não perca o foco. Não olhe para a circunstância, para o medo. Não foque em ninguém que não seja Jesus. Segue-me tu e deixa a vida dos outros em paz. Beijo, beijo, beijo! Aqui foi o professor Alex Mota. Que Deus abençoe sua vida. Bom final de semana. Semana que vem, querendo Deus, estaremos de volta com outra passagem. Amém? Deus abençoe você. Beijo, beijo, beijo.